Boa noite, bem-vindos a essa live de análise para ministração. Me atrasei um pouco. Como estamos hoje? Nós vamos estar falando um pouquinho então, analisando uma situação para que a gente possa identificar algumas raízes espirituais que precisam ser trabalhadas, né? Então vamos ver quem está por aí. Bem-vindo a todos, onde nós iniciamos agora com essa live e vamos trabalhar um pouquinho como nós vamos ministrar e quais as áreas, né? Então, vou esperar o pessoal estar chegando aqui. Se tu tá olhando o replay, já sabe que vai passar um pouquinho para frente. Tô esperando a Ilza chegar. E hoje a gente vai trabalhar uma área bem legal, bem joia, onde trata de frustração ministerial. Né? Isso acontece. Isso acontece conosco. Muitas pessoas estão vivendo isso. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começando essa live, onde vamos estar falando sobre análise de ministração. Oi, Kátia, tudo? Ilza também está chegando. E a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre situações. E a situação de hoje é frustração ministerial e familiar. Quantos de nós, né? Também não estamos vivendo dentro dessa frustração. Então, Ilza, bora pra cá. Vamos começar isso aqui. Vamos ver se tu chega. Tudo certo, Kátia? Ótimo. Ei, Ilza chegou, Ilza chegou, Ilza chegou. Manda aqui tua solicitação, Ilza, e vamos começar juntas. E a Ilza, né? Como é que posso fazer isso aqui sem a Ilza? Vamos estar conversando um pouquinho sobre essa situação. Muitas pessoas nos procuram e não só nós, né? A Ilza hoje também. Vem com a gente. Oi, Ilza, tudo? Tudo bem? Desculpa meu atraso hoje. E daí, olha, parece que daí a bateria, daí eu tive que puxar fio daqui, de lá. Aquela função normal, né? Eu também. Fiquei sem bateria. Tu tá de férias ainda? Sim, a minha luz tá um pouco fraca aqui. Tá bom. Oi, Paty, Tá bom? que saudade. Olha a Paty com a gente, Ilza. Oi, Paty. Verdade. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre uma análise de ministração e essa vai ser boa, Ilza. Frustração ministerial, frustração familiar, né? E é bem comum as pessoas virem com várias situações que elas precisam, né, Ilza? Verdade. Várias coisas no mesmo pacote, porque vamos pensar o seguinte, quando alguém diz para nós, olha, me conta o que tu quer que a gente trabalhe na tua vida? Mas daí a gente já joga tudo, né? Já vai tudo mesmo. Gente, então aqui, ó, Ilza, vamos começar? Aqui o problema apresentado é frustração ministerial e familiar. Eu quero começar com a frustração ministerial, Ilza. Porque eu acho que tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento. Se elas ainda não estão frustradas ministerialmente, já dentro do ministério, às vezes elas já estão frustradas antes mesmo, por não conseguir chegar, por achar que deveria ser de uma forma diferente. Então a gente vai estar falando sobre isso. E eu queria que tu trouxesse, Ilza, se tu quiser, tá? Porque senão depois eu começo a falar. Semana passada o Marcelo disse, olhei a live de vocês, estava bem boa. Eu disse, tá, mas me fala o que foi ruim, né? Aí ele disse, só tu para de cortar, Ilza. Capaz. Eu disse, amor, é o delay na gravação, desculpa. Então, Ilza, para eu não te cortar, eu fico empolgada, fica falando na frente de ti. Daqui a pouco, o que traz para ti aqui que te soa bem legal? Algo para quem não tem esse formulário na mão,
A gente tem pessoas que querem e desejam que nós venhamos aqui analisar. Essa é a situação que eu estou vivendo. Quais as áreas que eu preciso trabalhar? Né? Quais as áreas, quais os legados hereditários, quais os falsos conceitos, quais as feridas, né? Quais as opressões demoníacas. E aí eu e a Ilza pegamos esse formulário, a pessoa preenche, e a gente, nas terças à noite, a gente analisa. Então tá aí um convite. Se tu tem uma questão que tá te atrapalhando, eu queria muito que vocês analisassem para mim. Então fala conosco, a gente te manda um formulário e talvez a gente analisa a tua situação semana que vem. Então, o que tu acha que Ilza que te chamou a atenção nas coisas que ela escreveu com essa frustração ministerial e familiar? Bom, ali nessa frustração ministerial, né, ela relata que é uma situação assim que é bem dolorida para ela, porque na escala ela colocou 10, então é algo que está doendo bastante para ela. E ela colocou que é uma situação que traz para ela bastante uma baixa autoestima, ela se sente desvalorizada, angustiada. É uma pessoa de uma, assim, certa idade e pelo formulário dela, deu para entender que eles passaram o ministério deles eles eram talvez os pastores líderes primeiros e eles passaram para os segundos pastores. E ela se sente como se ela tivesse falhado com Deus. Então, ela sente aquilo que talvez ela fez algo, se sente culpada por ter feito isso. Então, eu vejo, assim, que há ali esse sentimento dela que é o que está sendo mais dolorido por ela se sentir assim, né? Esse desvalor, essa angústia, essa baixa autoestima por ter feito isso e carrega esse sentimento de culpa, sabe? De não ter certeza, talvez, se foi a vontade de Deus, se estava no tempo certo. Talvez vem toda essa acusação dela, todo esse temor. Eu vejo também que ela carrega bastante, assim, medo, né? Um sentimento de medo por talvez ter errado, talvez ter causado em toda a família, as pessoas ao redor dela. Ela acha que talvez ela frustrou as pessoas, que talvez as pessoas se decepcionaram com ela pela atitude, pela escolha que ela fez. Então, ela está procurando ministração por essa situação, né? Por esse estado. Então, a gente vê ali que tem uma amarra de alma, né? Por ela se sentir assim, ela ainda está presa naquele sentimento. Uau! Começa isso, né? Sim, obrigada, Ilza. Eu acho que sim. Né? Já começo a me perguntar, porque normalmente quando a gente está analisando uma situação que a pessoa nos traz, não é a primeira vez que essa pessoa está vivendo um sentimento assim, né? A gente repete modelos. Muda-se os personagens, mas o jogo parece ser o mesmo, né? E ali, quando se fala de baixa autoestima, de preocupação, se eu acertei, se eu errei, né? Se Deus está no negócio, como tu falou muito claro, Ilza, o medo muito presente. Eu queria parar aqui e para todos que estão assistindo, porque eu acho que vocês assistem não somente para saber da vida do vizinho, vocês assistem porque de alguma forma fala para nós na nossa vida, né? Por isso que a gente está aqui fazendo essa análise, porque todos podem aprender a partir da experiência de uma pessoa. E essa é a parte mais rica. Quando nós estamos na capacitação, no treinamento, o aprendizado ele se dá muito mais vendo a situação da pessoa e como é que tem esse desenrolar do que nós mesmos, porque a gente é cego para nós, né? A gente não consegue ver, né? Existe uma pessoa que eu admiro, ele sempre dizia, o macaco não olha o rabo, né? Não consegue. Então, nós estarmos aqui mostrando e modelando a situação real de uma pessoa que nos autoriza a falar sobre isso, traz para todos nós um aprendizado. Então, quando ela fala desse medo, de será que eu estou decepcionando a Deus? Será que eu estou fazendo certo? A gente fez uma live, eu e o Marcelo, sobre a lei do medo e a lei do amor, né, Ilza? E tudo aquilo que está baseado no medo é um adubo que a gente coloca nas coisas que, na verdade, não produz o que a gente acredita.
Então a gente tem uma dificuldade de entender o que é temor de Deus, respeito, consciência, sabedoria, e o que é esse medo que nos limita, que nos impede, que nos paralisa. E muito do que ela traz aqui me parece muito mais, e eu também sei que ela tem muito temor do Senhor, uma ministra de Deus, mas ela também tem esse medo. Uhum. E esse medo, ele é oriundo da falta, né, do verdadeiro amor, daquela certeza da aprovação de Deus sobre nós. Uhum. E quando isso acontece, eu começo a ver que normalmente esses medos é porque eu não tenho certeza, né? Eu não tenho certeza da aprovação de Deus, eu não tenho certeza de quem eu sou em Deus. Então, tudo que as pessoas jogam, eu recebo muito, né? O exterior. Deixa eu tirar aqui os comentários, só para aparecer o teu rosto. Outras vezes eu acabo esquecendo. E depois eu ativo de novo quando a gente estiver conversando com o pessoal. E então, Ilza, me soa um pouquinho sobre isso, né? Faz sentido? Sim, faz sentido, sim. Verdade, faz muito sentido. Aí ela traz também sentimento de culpa. É. Nós já temos essas frustrações, né? Esses medos, essa preocupação com o que Deus vai tá falando, tá pensando. Será que a gente fez certo? Será que a gente fez errado? E o sentimento de culpa. Uhum. Ai. E, gente, eu acho que isso é uma das coisas bem difíceis da gente viver. Quando a gente permite. É como um peso nas costas, que não importa o que tu tá fazendo, tá sempre ali, ó, te cutucando, viu? Viu? Sabe? É muito difícil. E aí me parece que isso aqui é muito, muito contínuo. Essa culpa. Verdade. Tu não fez Uhum. certo. Será que tu fez certo? E às vezes nós trabalhamos com pessoas, né, Ilza, que elas são atordoadas o dia inteiro. Será que eu devia ter dito? Será que eu não devia ter dito? Ah, mas eu acho que eu devia ter falado, acho que não devia ter falado. E eu tenho Uhum. lutado, particularmente, eu tenho tentado estratégias com relação à minha maternidade, que para mim é um grande desafio diariamente. E às vezes eu me proponho, ok, então eu vou me propor a fazer tal coisa. Eu não faço. Gente, isso é realidade. Como é que eu vou lidar, então, com essa culpa? Né? E como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso resolver naquela hora. Porque se eu faço de conta que eu não vejo a culpa, ela vai simplesmente, olha só, me diminuindo, né? Cada vez Uhum. mais. Eu acho que isso é um dos grandes impedimentos no nosso relacionamento com Deus, o ser humano. A culpa, a condenação. Verdade. Então, eu acho que isso está Verdade. bem presente aqui. Uhum. A culpa de talvez ela pensa assim em se sentir culpada em relação a pensar o que Deus pensa, decepcionei Deus, fiz algo que e realmente agora quando tu estava falando, eu estava analisando e pensando que realmente o amor nos tira esse medo, dá essa segurança, né? A certeza não, Deus me ama ainda que eu fiz isso, né? É. Verdade. Todo esse medo e toda essa culpa. E a Agora gente, às ficou vezes, bem tem uma mais claro assim dificuldade. para mim também nessa parte. É. Às vezes a gente tem dificuldade, né, Ilza, de entender, porque daí a gente fica assim, na nossa cabeça parece que não cabe o fato de eu sei que Deus é amor, mas ele, né, poxa. Só que a É. verdade é, a gente não conhece, né, ainda nas profundidades o que é esse amor incondicional de Deus. Então a gente Uhum. mesmo condiciona ele. Ai, agora eu mereço, agora eu não mereço, né? É, E aí a verdade. gente acaba sendo os juízes do quanto Deus pode nos amar e nos aceitar e do quanto ele não pode. Gente, pensa Uhum. comigo. Todos, acredito, todos vocês que estão aqui, que estão olhando no replay, são pessoas Uhum. que amam a Deus. Vocês querem servir a Deus. Né? E claro que existem pontos cegos na nossa vida. Agora, uma das coisas que eu tenho desenvolvido muito forte em mim, eu tenho transferido isso para as pessoas, eu creio que Deus é grande o suficiente para falar comigo. A minha oração é, Senhor, eu creio que tu está me guiando dessa forma, ou se as coisas acontecerem, eu sei que tem um propósito. Agora, se por algum motivo eu estou fazendo a escolha mais absurda, longe da tua vontade, ou eu não estou vendo tudo,
ou por causa das minhas feridas, é por isso que a gente toma decisões às vezes não tão sábias, eu creio que tu é grande o suficiente para usar tudo, todos, o que tiver ao meu redor para falar comigo, porque tu conhece o meu coração, que é sincero. E às vezes a gente coloca essa responsabilidade não no Espírito Santo, em nós, né? Em saber exatamente, é para a direita, é para a esquerda. E a gente precisa desmistificar um pouco disso, eu acho, Ilza. A verdade vai ser fé. Mesmo quando um profeta diz com todas as palavras, ainda é fé. Tudo que eu escuto do meu coração, ou as portas que se fecharam, as portas que se abriram, vai depender de fé. Eu acho que a gente tem uma ilusão, Ilza, de que quando Deus fala, nossa, os anjos cantam, né? Todo mundo vem dizendo verdade. Uau, aqui está a porta que tu deve seguir. E eu acredito que existem momentos específicos na nossa vida que isso acontece. E por isso uma necessidade de se ter uma comunidade de pessoas que a gente confia, para que em momentos cruciais da nossa vida, a gente possa dizer, é assim que eu estou seguindo, achando que Deus está fazendo. Tu consegue orar por mim? Né? Será que é essa a direção? E às vezes, muitos de nós, e eu vou falar que ministros, não têm esse suporte. Mas eu também preciso dizer que não é que eles não têm, porque culpa de todo mundo. Nós não buscamos, né? Depende de mim. Muitas pessoas me contatam, Ilza, eu estou fazendo agora a caixinha de pergunta, né? E as perguntas que eu tenho, muitas vezes, têm a ver com os outros. Ah, o meu marido fez isso. Meu marido aquilo. O fulano não isso. Ciclano não aquilo. E por mais que isso sejam verdades e que a gente precisa tomar em consideração, a verdade é que eu preciso fazer um movimento para estar em comunidade. Eu preciso fazer um movimento para que a restauração aconteça. Eu preciso me movimentar. E às vezes nós ficamos aguardando todo mundo vir. Né? Eu não sei, a gente vive tanto tempo na igreja, então eu quero aquele ministério certíssimo, eu quero aquelas pessoas me apoiando, todo dia uma mensagem de WhatsApp, né, dizendo aquilo que eu fiz. E por mais que é lindo nós ter essa comunidade assim, né, Ilza? A verdade é a verdade. A verdade não acontece assim. Verdade. E que nós somos responsáveis de ir atrás e formar esse ciclo social que é a nossa rede de apoio. Pergunta que fica agora, Ilza, para todos nós. Qual é a tua rede de apoio para as pessoas que estão nos assistindo? Nós precisamos construir uma rede de apoio. Porque o casamento é uma rede de apoio. Quando um tá meio assim, o outro, né? Às vezes tu pensa assim, não vai dar certo, isso aqui tudo tá errado. Aí a pessoa, calma, não é o fim do mundo. Mas se os dois estão para baixo, aí qual é a outra rede de apoio que cai? Né? Verdade. Tu tem outras pessoas? Tenho, no caso, grupo de oração, a minha pastora, que me apoia muito, sabe? Quem eu posso correr sempre, sabe? Com quem eu sempre falo para ela assim, ó, com ela eu consigo ser transparente. Ela me conhece como eu sou, eu consigo ser transparente, ela consigo ser eu mesma, sabe? Não que com outras pessoas a gente use máscara, mas existem aquelas pessoas que a gente consegue se despir. Tu sabe assim, ó, certo ou errado, a pessoa vai continuar te amando, a pessoa vai te aceitar. Então, é uma segurança que tu tem, sabe, nessa rede de apoio. No caso, são essas pessoas que eu tenho ao meu redor, que tenho, sim, essas pessoas que eu posso correr, que eu posso pedir oração, que me apoiam, sabe? É muito bom ter. A gente, realmente, a gente precisa muito. Então, eu acho, Ilza, que tem... Agora tu falando, eu acho que tem duas coisas que a maioria de nós pensa. Primeiro, eu não preciso de uma rede de apoio. Ou eu preciso de uma rede de apoio gigante, né? Porque pensa comigo, quais são as pessoas, talvez a gente pode enumerar uma ou duas na nossa vida, que tu consegue ser assim desse jeito.
né? Às vezes é uma pessoa. E daí tu pensa, Uhum. não, mas eu precisava de mais. Uma pessoa ou É. duas. E tu pode ser inteiramente despido de tudo. A Uhum. pessoa te ama incondicionalmente já. Não importa o Uhum. que tu fez. Né? Tu vai Verdade. conversar com ela e tu tem aquilo. Então, às vezes, as pessoas pensam, eu não preciso. Ou elas pensam, eu tenho pouco, eu preciso de mais. E a verdade é que vão ter essa rede de apoio, ela pode ser chamada de rede, mas elas são peças importantes na nossa vida. Muitas pessoas estão em momento de restauração, Ilza, e elas acreditam que é somente elas e Deus, né? Só elas e Deus. E uma das coisas que eu tenho visto mais e mais é que as pessoas ferem e as pessoas curam. Uhum. Então a gente se isola e a gente depende de Deus naquela restauração, mas a verdade é o processo completo da restauração. Ele vai exigir, ele vai pedir para que a gente tenha representações. E às vezes essas representações são exatamente a nossa família. A gente vai ter uma representação de mãe, uma representação de pai, representação de irmãos, né? Representação Uhum. daquela tia, daquela prima. Né? E quando isso, eu não estou falando da nossa família necessariamente. Pode ser. Uhum. Mas para ver como Deus nos criou com essas necessidades, né? De estarmos assim. Então, voltando à situação aqui, dessa situação que a gente está falando, Uhum. a gente identifica, né? E aqui a gente não pode nem conversar, perguntar para ela, mas uma das perguntas seria: qual é a tua rede de apoio? Quando essa Uhum. frustração, quando essa dúvida de Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que não? Para quem tu vai? Eu não te Verdade. duvido que talvez essa pessoa vai dizer: eu não tenho para quem ir. Eu Uhum. sou o meu topo, né? E com isso não é por causa de orgulho. Muitas vezes é a nossa tradição. Ah, eu não posso confiar em ninguém. Eu não Uhum. tenho ninguém, né? Se eu tô. E às vezes é bem difícil mesmo, se tu tá no mesmo ministério e tu é o pastor local, tu tem É. alguém ali. Mas aí funciona assim, tu pega uma outra pessoa, né? Com um dom apostólico, que dá cobertura. Tu não precisa trocar nome da igreja, não é esse nosso, né? Mas é para ti, pessoal, onde tu consegue estar com outras pessoas que pensam e que estão com os mesmos problemas. Se tu é Verdade. mãe e tá com problema, vai em outro grupo de mães que tu vai te ajudar. É assim que eu faço toda quinta, Ilza. Eu tenho um grupo de Uhum. mães. Agora está sendo virtual, eu gosto quando é mais assim. Mas eu tô sempre, tudo que tem de mães, lá tô eu, porque eu quero aprender, eu quero ver. Então, cada área de dificuldade, entrar num grupo que trabalha essa área. Ou às vezes, até estava falando com uma pessoa hoje, onde eu disse assim, qual é aquilo que te faz o teu coração cantar? Tu alguma vez já pintou? Tu já bordou? Tu não quer entrar num grupo que faz isso? Não precisa ser na igreja. Um grupo de Uhum. gente, pessoas. Que Uhum. tu acorda de manhã, tu vai trabalhar, tu dorme em casa e acabou. E eu sei que hoje nós estamos numa situação um pouco diferente, né? Mas existem sim grupos, comunidades com aquele mesmo gosto, com aquela mesma vontade. Isso ajuda que a gente não fique sozinhos, né, Ilza? Verdade. E a Isso gente escutando experiências, escutando às vezes as dificuldades de outras pessoas, aí a gente vê, não é só eu que passo por isso. Outras pessoas também estão passando pela mesma dor que eu, sabe? E aí a gente escuta a maneira que aquela pessoa lida com aquela situação. Aí a gente consegue também, sabe? E comparar e trocar essas dúvidas. Acho que é muito importante isso. muito. Ilza, eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela, assim, a vida dela foi revolucionada. E ela me disse assim, Jaque, ela, por muitos anos ela participou dos Alcoólatras Anônimos, e aqui nos Estados Unidos, e ela me disse semana passada, Jaque, tu nem sabe onde é que eu fui hoje. Eu disse, onde? Lá na reunião dos Alcoólatras Anônimos na minha cidade. Eu, ô fulano, o que aconteceu? Ela disse, não,
Lá, todo mundo é real. Uhum. Lá, tá todo mundo lutando e não esconde que tá. Hoje ela não tem mais problemas com o alcoolismo e com esses vícios. Ela tem outros. Uhum. Então ela entende que aquela comunidade para ela ajuda nas outras Uhum. situações. E hoje ela é uma mulher que ajuda mulheres. E para Legal. nós, talvez no Brasil, a gente diria assim, mas meu Deus, é o último dos últimos casos. Não, é comunidade. Uhum. Ela entendeu, é assim que eu me mantenho no meu prumo. Uhum. Porque eu estou ouvindo a história daquele outro e eu preciso estar no meu prumo. E aí eu vi com tanta humildade aquilo, Ilza. Eu olhei aquilo com tanta humildade, eu pensei, meu Deus, uma mulher. E olha, não é qualquer mulher, livro escrito e tudo. Eu disse, eu fiquei assim, encantada, porque eu disse, isso é verdade. Quem somos nós para dizer que a gente não precisa dos outros? Verdade. Né? Isso é humildade e saber que a gente precisa estar cercado de pessoas. Então, sei Uhum. lá, só trouxe isso. Então, seguindo aqui, interessante quando ela diz o seguinte: de que maneira você já tentou resolver esse problema? Orando e esperando em Deus. E aqui eu queria fazer mais uma parada, Ilza. É Uhum. incrível orar e esperar em Deus. Mas, às vezes, eu não sei se a gente tem uma compreensão do que realmente significa essa oração, quando a gente está em luta, né? E o que esse esperar em Deus se parece. Deixa eu dividir contigo meu entendimento. Uhum. Muitas vezes a oração é clamor, né? Senhor me ajuda, resolve essa situação. E é aquela oração onde não é um diálogo, onde eu exponho para Deus tudo o que eu estou sentindo, deixo Ele tomar e pego o fardo dele que é leve. Né? A gente não aprendeu isso. Então, às vezes, é uma oração repetição. Senhor, toma isso. Senhor, toma aquilo. Né? Sem que haja Uhum. realmente, Senhor, eu estou te entregando a frustração por aquelas pessoas terem falado, terem dito, não terem feito, exatamente dar nome aos bois. Né? A gente não faz isso. A segunda é esperar em Deus. Esperar é algo ativo. Como é que esperar é ativo? Eu estou ciente de que a minha carne, eu quero agir, mas que eu vou aguardar. Talvez ali eu vou... Sabe, eu não tomo ações. Eu Uhum. não coloco a minha boca para declarar morte. Quando eu Uhum. espero em Deus, é como se tudo em mim entrasse num estado de internalização, sabe? De paz. Uhum. Senhor, eu não vou usar minha boca para falar contra isso aqui, porque de certa forma, então, eu não estou aguardando em Deus, né? Eu estou indignada e eu estou falando. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando. Tudo em mim aguarda. Uhum. A minha boca está selada, os meus pensamentos eu estou Uhum. vigiante. Eu escuto Deus em tudo que Ele está falando. Eu acalmo o meu coração. Isso é algo físico, algo também espiritual, algo emocional, e tudo em mim entra nesse estado de espera em Deus. Uhum. E eu acho que às vezes essa compreensão nem sempre é assim, é tipo um jargão. Eu estou esperando em Deus. E eu não estou dizendo que o que essa pessoa colocou é isso. Eu quis trazer isso como um momento de Uhum. ensino para nós. Sim, Faz sentido? faz sentido, sim. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tô esperando em Deus, mas a gente tá dando uma ajudinha, né? Tô esperando em Deus, mas a gente tá, ou até falando, né, como tu trouxe ali, às vezes até atrapalha. A gente fala, tô esperando em Deus, mas há uma ansiedade, há uma preocupação, e quando a gente se junta com outras pessoas, a gente começa a falar daquilo ali, mas então não há aquele esperar, que nem tu falou, do descansar totalmente, do confiar totalmente. E eu só consigo chegar nessa parte do esperar porque eu coloquei as minhas frustrações, tu entende? Eu já, ó, Uhum.
aquele vulcão já fez a erupção. Ele já jogou a lava toda diante de Deus. Toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, não está ali sufocado e a gente diz, eu estou aguardando em Deus. Eu já fiz como Davi e lancei tudo como eu estou sentindo, como a minha alma se encontra. No momento que eu faço isso, aí eu entro num estado de paz, de aguardar, de esperar o momento certo. Sabe, entende? Então, por isso que as pessoas dizem esperar em Deus não funciona. Porque esperar em Deus, de certa forma, tem alguns passos, né? O esperar não é faz de conta que tu tá morto. Né? Não é abafa tudo que tu tá sentindo. É verdade. É tu fez o teu trabalho, tua diligência de colocar tudo para fora para o Senhor, orar, suplicar, jogar para Ele toda aquela dor e agora é o momento de aguardar. O que Ele vai falar? O que Ele vai fazer? O que Ele vai mover na vida das pessoas? Eu estou passando por uma situação específica onde isso é muito visível. E eu coloquei para o Senhor tudo que eu estou sentindo e eu estou nesse momento de aguardo. E eu estou querendo mandar um e-mail, né? É uma resposta que eu estou aguardando, que não vem. E eu sinto aquela coisa do Senhor, ainda não. Ok. Né? E aí estou eu aqui, às vezes vem de novo. Ai, e agora? Eu vou lá, Senhor, estou me sentindo ansiosa. Estou sentindo que está demorando. Estou sentindo que as pessoas não estão dando prioridade para isso, que é prioridade para mim, para minha família. Lá vou eu de novo. E aí eu consigo ouvir. Aguarda. Então, a sensação que eu tenho é que Deus está movendo no coração do rei. Sabe? E tu consegue sentir paz, Jaque? Eu consigo sentir paz. Essa paz, né, faz toda a diferença, sabe? Quando a gente pensa assim no esperar aqui na cabeça, que a gente sabe que tem que esperar, tu sabe, e tu diz que tu esperou, mas existe um esperar aqui no coração, uma convicção, um esperar aqui que é diferente, que a gente sente uma paz, uma tranquilidade. É tão bom, sabe? Mas eu já passei por essas duas situações em que eu dizia que eu esperava em Deus, mas eu sentia angústia, eu sentia aflição e eu via que aquele esperar em Deus era apenas eu sabia que eu tinha que esperar em Deus, eu sabia que não dependia de mim. Então eu dizia, eu estou esperando em Deus, mas na verdade havia aquela preocupação, havia aquela ansiedade, havia aquilo, ai, ora por mim, ai, isso aqui está acontecendo, olha, isso aqui está acontecendo, tu ora por mim, mas eu preciso de uma resposta, eu estou esperando. E existia toda aquela outra diferença de esperar em Deus e vir aqui do meu coração e eu sentia aquela paz. Não preciso pedir oração, eu orei, que nem tu disse, né? Eu coloquei diante de Deus toda a preocupação, coloquei toda a minha dor, todo o meu sentimento. Agora eu sei que não depende de mim, depende dele, e eu sinto aquela paz, e essa paz é tão boa, é muito bom sentir essa paz. Verdade. E uma das coisas que as pessoas podem fazer, que às vezes é mais fácil falar do que conseguir sentir, né? E tudo isso. Eu gosto de visualizar. Deus me deu a minha imaginação. Isso não foi o diabo que me deu, né? Deus me deu. Deus fala com tudo, em tudo conosco. Então eu gosto de ver esse saco pesado da preocupação, sabe? Na minha mão, eu digo, Senhor, eu estou entregando. Às vezes eu entrego nos pés da cruz. Às vezes ele vem até mim e pega. Eu quero ver eu entregando. E às vezes eu preciso pegar todos os dias, entende? Uhum. É uma nova preocupação na mesma situação, mas é um novo momento de ansiedade, algo que alguém falou. E a gente não se dá conta que a nossa estrutura física... eu acho que é isso, me vem assim várias vezes no dia essa frase. Ir de volta ao Éden. Uhum. Deus não criou o homem para viver essa função de estresse, né? Nós não temos estrutura para isso. Não que a gente é fraco. Eu estou dizendo, a gente não precisa carregar tudo isso. Então, acho que essa parte de esperar em Deus, esse gancho que a gente trouxe do que ela falou aqui, orando e esperando em Deus. Talvez a pergunta que eu faria para ela é,
de que forma tu tem orado e de que forma tu tem esperado em Deus. Né? Porque ele vai mostrar de que forma isso está acontecendo. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que tu não recebeu, ela me mandou depois os falsos conceitos. Tu viu que não tinha nada marcado? Não, no meu não tinha nada marcado. Tá. Porque ela falou bastante da indignidade. Né? E ali, ó, o que a gente falou hoje de manhã. Não sei se tu conseguiu assistir hoje de manhã do falso conceito. Eu não sou digna de receber alguma coisa de Deus, né? Sim, eu me identifiquei, sabe? Me identifiquei com algumas situações que eu não pensava que eu pensava dessa maneira. Eu não pensava que eu tinha esse falso conceito, que eu tinha ainda, que eu carregava essa mentira. Mas em uma situação eu vi que realmente eu carregava essa mentira de que, não, isso não é para mim, sabe? E ali eu consegui, conforme tu foi falando, eu consegui ir entregando para Deus e vendo por que também da onde que veio esse falso conceito? Por que eu pensava assim, sabe? O que me fez chegar nessa situação de achar que eu não merecia nada de bom de Deus ou as bênçãos de Deus nessa situação? Por que eu esperava sempre, não, para mim tem que ser o menos, sabe? Mas antes eu não tinha pensado que eu carregava esse falso conceito até ter escutado a tua live e ter visto que realmente essa mentira ainda estava em mim. Eu me identifiquei. E isso é exatamente o que ocorre, né? A gente vê em várias áreas diferentes da nossa vida, uma vida se perpetuando. Então, eu acho que essa seria uma delas, né? Eu acho que valor, né, que fala da indignidade, da culpa, da vergonha. Eu já errei tanto que perdi o melhor de Deus para minha vida, talvez seria um também. Não sei se tem algum outro que fala aqui para ti, mas para mim eu acho que alguns desses dois poderia ser. Eu até acho alguma coisa que seria com relação a Deus, sabe? Acho que não está escrito aqui qual o falso conceito, mas alguma coisa no sentido de Deus se esqueceu de mim, né? Ou a gente não possui mais nada para fazer para Deus, né? Quando chega no final do ministério, acho que essa não é uma expressão correta que eu falei, final do ministério, mas depois de muitos anos no ministério, que acontece uma transição, existe essa preocupação e dificuldade de entender o novo de Deus para nós. Entender o que é o inimigo e o que é uma transição de Deus, né? Não precisa ser no final da nossa jornada, eu acho que em várias áreas da nossa vida a gente tem dificuldade de entender o que é Deus movendo nós para a próxima fase e o que é uma porta se fechando e que precisa realmente nós fazer força para não deixar ela fechar, né? E somente o Espírito Santo para nos dizer. Então, acredito que as áreas que nós já falamos tanto hoje, já está na nossa hora, Ilza. E uma coisa assim... Não, toca a ficha. Uma coisa assim que também talvez entra um pouquinho do controle, eu não sei como é que foi esse passar o ministério para uma outra pessoa, mas talvez ficar desejando, imaginando que a pessoa ia seguir do mesmo jeito que eles estavam seguindo, dirigindo e conduzindo o ministério daquele jeito. E de repente ver que as outras pessoas talvez te colocaram a maneira deles, tinham uma outra maneira de conduzir, talvez mudaram toda... talvez perguntar isso para eles, né? Mudaram a visão e aí eles ficam pensando, não era como eu imaginei, não era como eu faria, sabe? Talvez ter aquele controle, eu entrego, mas ao mesmo tempo em que eu entreguei o ministério para outros, eu quero que eles sigam como eu estava fazendo, eu quero que eles conduzam o ministério como eu estava conduzindo. E às vezes não, tu entregou e talvez Deus vai mudar o ministério, vai mudar, vai fazer de uma outra forma, vai trazer um novo ali. Então, não tirar totalmente o controle, né? Não, o controle não pertence mais a mim. Então, ali, eu não sei, talvez questionar essa parte para ver se entra um pouco do controle ali.
Aí eu fico pensando, Ilza, eu me coloco no lugar, né? Imagina, tu trabalhou, tu plantou, tu regou por 40 anos, talvez, sei lá por quantos anos, né? Tu fez esse trabalho. Aí, ok, vamos chamar as crianças agora para tomar. E aí, aquela rebuscada toda. E tu pensa, Deus! E sabe que um exemplo muito, para mim é assim, eu ainda falo para eles que eles precisam escrever um livro sobre isso. Quando a gente veio aqui para os Estados Unidos ajudar na base do Restaurando os Fundamentos, o Chester e a Betsy, os fundadores, recém tinham passado o bastão, como eles dizem, para um outro casal, onde eles ficaram mais como fundadores, ainda viajaram muito, agora na pandemia estão em casa, mas viajaram muito, né? Fizeram muitas coisas, mas não mais naquela administração. E essa sempre foi uma das coisas que eu vejo a Betsy, eu digo, Betsy, como é que tu consegue? Ela pergunta por quê? Se Betsy, foram quantos anos? Né? Eu acho que o Airwalk fez 30 anos, eu acho que um ano atrás, alguma coisa assim. E agora, simplesmente, vocês tiram a mão do barco, né? E confiam em Deus. Então, ela diz, é uma confiança realmente em Deus. E eu imagino que devem ter coisas diferentes, ou que eles pensam, nossa, a gente não faria assim, ou seria diferente, né? E eu fico pensando, eu acho que eu já fico sofrendo por antecipação, pensando, porque eu acho que isso tem a ver com filhos também. Eu acho que isso tem a ver com várias coisas na nossa vida. E se a gente não aprende a largar esse controle com os filhos, se a gente não aprende a largar esse controle com outras coisas que estão na nossa mão, depois vai chegar essa fase, a gente também vai ter dificuldade de lidar com isso. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, sabe? Quando eu penso assim neles, quem faz uma transição bem feita, é porque já aprendeu a largar o controle em outras áreas antes, né, Ilza? É, verdade. Então, eu acho que sim, eu acho que uma das áreas é o controle. E eu acho que fica muito claro aqui, eu não sei se é abandono ou rejeição, né, essa inferioridade dela. Verdade. E os medos, né, ou a culpa. Então, acho que essas seriam as 3 áreas que a gente trabalharia. Sim, o controle, abandono, rejeição e essa culpa, indignidade, exigência seria a terceira. Com esse falso conceito da dignidade, eu não sou digna de receber nada de Deus. Ou talvez até mesmo Deus já se esqueceu da gente. Né? A gente não vale mais para o Senhor. Como... Então, mais alguma coisa? Porque ela comentou logo no começo do sentimento de desvalor, né? Que não sente mais um valor, baixa autoestima, talvez por não estar mais, verdade. Aí fica bem forte esse conceito mesmo. E aí vamos pensar o seguinte, se eu sinto isso das outras pessoas, eu faço uma análise, tá? Daqui a pouco não é real, a gente vai perguntar. Mas se eu não consigo ser valorizada pelos outros ou ver isso acontecer, normalmente, Ilza, eu não recebo essa valorização do Senhor, sabe? Eu nunca recebi, eu nunca aceitei ela profundamente, para que mesmo quando os outros me rejeitam, eu saber que eu não sou rejeitada. Me veio aquela palavra que diz que mesmo que uma mãe se esqueça do bebê que mama, eu não vou me esquecer de ti. Então, acho que faz uma comparação tão extrema da rejeição, né? Imagina, tu tá com o filho ali no peito e tu pode te esquecer dele. É o completo desligamento, abandono possível. Talvez no seu nível mais profundo. E ele diz, mesmo que isso aconteça, eu não vou te abandonar. Então, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser substituídos, nós vamos ser desvalorizados. É a vida, são as situações. Agora, quando está forte em mim a valorização do Senhor, quem Ele diz que eu sou, a aprovação dele sobre mim, é um tapinha isso aqui. Dói, eu não vou dizer que não, mas eu tenho como me segurar em algo que, olha aqui, isso aqui é olha o tamanho aqui desse lugar. Então, vem contra, mas não consegue sufocar. Agora, se eu não tenho isso e vem esse tapinha, é maior, acaba comigo, destrói. Verdade. Acho que foi boa essa análise. Eu já tenho um monte de coisa que eu estou pensando para mim também. Eu também.
Ai, pessoal, obrigada. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta para mim e para a Ilza, podem estar mandando agora, antes que a gente saia daqui. Mas eu acho que sim, né? A gente precisa. Isso aqui é uma lição, Ilza, para mim e para ti. Que estamos nos Verdade. aventurando, né? Em Deus. Então, e para muitas pessoas que talvez se sentem assim hoje, estão no ministério e ainda estão enfrentando essas dificuldades. Povo, manda lá no direct se vocês tiverem alguma dúvida para eu e a Ilza estar respondendo. E Ilza, obrigada de novo, né? Nos vemos semana que vem? Sim, nos vemos. Então tá bom. Obrigada, Zé. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.